Então num dia você está correndo e aquilo é maravilhoso. Você está se conectando com a natureza, os pássaros, a velocidade que você ganha, a resistência. Cada dia você vai ficando melhor. Aquilo é impressionante, aquilo é magnífico. Mas aí com o passar do tempo, você começa a entrar num platô. Você já não evolui mais, aquele visual é sempre o mesmo. E agora sair para correr de manhã começa a ficar mais pesado, começa a ficar mais difícil. E aos poucos aquilo vai te desanimando. Bom, se você se identificou com a história, você não é o único. Fica aqui no vídeo que eu vou te falar algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu desânimo na corrida. Beleza? Eu sou Gustavo Maito, o seu treinador de corrida online. Então espera aí, você amava corrida, era tudo pra você. Todos os dias você corria, você não via a hora de botar aquele tênis e sair pra rua. Mas de repente aquilo começou a ficar diferente. Sair para correr começou a ficar mais uma obrigação do que realmente uma distração. E tudo aquilo começou a ficar pesado. Começou a criar uma carga em cima de você. E aos poucos foi desanimando. Bom, se você está começando a passar por isso, ou já passa por isso por um bom tempo, se liga só. Eu vou te trazer as dicas aqui para você melhorar esse desânimo na corrida. Primeiro, às vezes você pode achar que nem está desanimado ou desanimada, de repente isso tudo bate na porta e você acaba desistindo. Então, antes de começar a explicar as coisas que você pode fazer para melhorar isso, eu vou te mostrar alguns sinais de que você está desanimando da corrida. O primeiro sinal, e é o mais claro e o mais efetivo, é a tristeza pela falta de resultado. A tristeza pela falta de resultado, ela vai te gerar o efeito platô. O que é o efeito platô? É quando a gente para de evoluir. E para quem quer melhorar o tempo ou para quem quer aumentar a distância, isso é muito frustrante. E aí você vê que no começo você evoluiu tão rápido e depois você não consegue mais sair daquele resultado e aquilo fica te martelando todo dia. Você fica mal, você começa a pensar o que está fazendo de errado e aquilo te desanima. Você tem que cuidar porque a gente vai sim entrar no platô uma hora ou outra. A gente não tem uma evolução constante. Nosso corpo é feito de altos e baixos. Então, uma vez você vai evoluir, outras vezes até regredir mesmo. E isso é interessante porque a gente precisa, sim, a gente precisa regredir para poder evoluir numa periodização. E isso é fato. Isso é feito até com atletas. A gente tem que ter um período de regressão no nosso treino para poder evoluir. Por quê? Porque a gente não evolui exponencialmente. A gente evolui como se fosse realmente uma montanha-russa. A gente evolui, a gente regride. A gente evolui e a gente regride. É como se fosse subir 2 degraus, voltar 1, subir mais 2, voltar 1, subir mais 2. E isso é uma evolução. Não é só apenas subir. Porque se você for progredindo progressivamente, vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil você aumentar. Então pense nisso. Você tem que regredir um pouco para poder progredir, certo? Vamos para o próximo. No começo, você saía para correr e se conectava com a natureza. Era incrível, era incrível. Você saía, você olhava aquela paisagem, aquele sol nascendo. Para quem corre de manhã, aquele sol nascendo é magnífico. Os pássaros, enfim, a beleza da natureza. Ou, se você mora numa grande cidade, o amanhecer, que é muito bonito. Mas com o tempo aquilo tudo começou a ficar tão comum. Aquilo tudo não passa de apenas paisagem. E aí, sair para correr começa a desanimar. Começa a ficar chato. Começa a ficar tão repetitivo. Mas temos uma solução para isso. Ao invés de você fazer sempre o mesmo percurso, faça rotas novas. Entre numa rua nova. Pegue uma bicicleta, se possível. Vá para mais longe e corra lá no longe. Tente inventar rotas novas. Isso vai te ajudar a perder um pouco esse visual de paisagem e vai fazer com que você renove os seus visuais
de corrida. Tente fazer isso, tente correr por lugares novos, ou até mesmo faça o caminho contrário. Se você sai de casa e corre para a direita, saia de casa e corra para a esquerda. O vídeo está espelhado. Se você sai de casa e corre para a direita, então saia de casa e corra para a esquerda. Já vai mudar completamente. Eu tenho certeza. Eu saio de casa e sempre a mesma coisa. Corre leve, no outro dia faz um tiro, no outro dia corre leve, no outro dia faz um fartlek. E isso acaba ficando tão repetitivo. Afinal, a corrida é apenas correr. Não tem outros movimentos, é sempre o mesmo movimento e a gente tem que ficar naquilo, sempre correndo, o mesmo movimento durante meia hora, 1 hora, 3 horas. Acaba ficando tão repetitivo e tão cansativo que não dá mais vontade de sair de casa para fazer isso. Tem tanta coisa que eu preciso fazer e ficar lá meia hora fazendo o mesmo movimento, isso não é motivante. Mas eu tenho a solução para isso. Faça treinos diferenciados. Tá, Gustavo, isso não é uma solução, isso é uma periodização. Calma. Ao invés de fazer 30 minutos contínuo extensivo, você pode mexer nos volumes daquele treino. Então você pode começar leve, aumentar, diminuir, sim, fazer um fartlek. Então você pode fazer vários fartleks. Pode fazer treinos mais curtos. Faça treinos mais curtos, faça treinos de 15, 20 minutos. Aumente um pouco a intensidade, faça uma variação. Ou até mesmo, aplique algum treino no meio do treino de corrida. Faça 10 minutos de corrida, faça um polichinelo e depois mais 10 minutos de corrida. Faça uma doidura assim. O que importa é variar, porque vai começar a te estimular mais. Até mesmo fazer umas loucuras de volume. Então você pode pegar num final de semana e aumentar o teu volume em 30% em um dia. Isso é mais para atletas de nível avançado. Não queira iniciante aumentar isso nada que vai se machucar. Avançado, você pode num dia aumentar aquele volume do treino até 30% para dá uma mexida no seu treino aí. Mas é tanto volume, é tanta coisa que eu tenho que correr. São quase 80, 90, 100 quilômetros que eu tenho que fazer por semana. Isso é muito cansativo, é muito exaustivo. Mas calma, a gente está vivendo uma situação onde as provas foram canceladas. Aproveite esse momento, diminua o volume, façam treinos mais intensos. Às vezes, isso pode ser a solução. Eu falo por mim mesmo. Eu treinava para fazer meia maratona, ou seja, 21 km. Só que eu acabei mudando para 10 km. O volume total do treino muda completamente. É outro tipo de treino, é outro estímulo, são outros 500. Às vezes, você só precisa encontrar a sua prova ideal. Eu corria 21, porque 21 realmente é bem mais gostoso de correr. É uma prova muito mais comprida. Mas o 10, eu me identifiquei naquela prova. Aquilo se encaixou com o meu corpo. Então, experimente. Às vezes essa sua prova não é maratona, não é meia maratona. Às vezes a sua prova é 10K, é 5K. Ou ao contrário. Às vezes você está tão intenso, você está fazendo tanto tiro, achando que você vai melhorar no seu 5K, mas a sua prova ideal é meia maratona. Então, troque de prova-alvo. Todo o seu treino vai mudar. Tudo vai mudar. Volume, tipos de treino, intensidade. Isso tudo vai renovar as suas esperanças na corrida. Não, Gustavo, eu não aguento mais, eu não quero. Dá vontade de chorar quando eu saio para correr. Então, a solução, cara atleta, é você parar. Tá, você está aqui no vídeo justamente para não parar. E o meu conselho é parar. Isso não faz sentido. Às vezes você precisa de um descanso. E isso só vai conseguir parando. Às vezes a sua cabeça está tão focada em evoluir, em querer render, que você acaba esquecendo que você também é humano, que você tem que descansar. Nem sempre você vai estar 100%. Na verdade, são raras as vezes que a gente está 100%. A gente sempre leva com a barriga. E isso é normal. Então, o meu conselho é, se você não consegue de jeito nenhum mais correr e sentir prazer nisso, pare por um tempo. Pare 2 semanas, pare em 3 semanas. Você vai sentir muito mais vontade de correr de novo. Você vai sentir falta da corrida. E daí você volta aos poucos.
muda completamente. Usa todas essas estratégias que eu falei aí atrás. Você vai ver que vai mudar totalmente. Você vai reanimar, você vai sentir vontade, sentir prazer na corrida novamente. E eu te falo isso porque eu passei por isso e eu fiz tudo isso e deu resultado. Hoje eu estou levando a corrida como uma forma de gerar prazer e não como forma competitiva. Claro, eu quero aumentar meu resultado, mas isso não é o meu objetivo principal. É me sentir bem, é sentir aquela emoção de finalizar a corrida, é sentir aquele gostinho no final de um treino longo de dever cumprido. É saber que eu posso fazer aquilo e gerar saúde. É saber também que eu estou na frente de muitas pessoas que não fazem nada, mas nunca deixe de fazer seu esporte. Lembre-se do que te motivou a começar o esporte, daquela vontade que você tinha antigamente. E se precisar, é apenas você descansa um pouco, fique 2 semanas, fique 3 semanas sem correr, alivie a mente, mas volte, nunca pare de correr, nunca deixe a corrida de lado, porque você já deve saber todos os benefícios que ela vai te trazer e tudo que ela faz de bem no seu corpo. Então, esse é meu recado e essas foram as dicas para você voltar a se animar na corrida. Se você já passou por isso e tem uma dica extra aí pra gente, bota aí embaixo o que você fez para melhorar o seu ânimo na corrida. Eu também tô querendo saber, hein? A gente pode ajudar muitas pessoas com um simples comentário. Comente aí embaixo o que você fez para melhorar na corrida. Eu me despeço por aqui, espero que você tenha entendido todos esses pontos, aplique e melhore sua corrida. Valeu, atleta, e até mais!